Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 12. Então Iau enviou Natã a David. Natã foi até ele e disse: Havia 2 homens que moravam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O homem rico tinha uma grande quantidade de ovelhas e bois, mas o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha que havia comprado. Ele cuidava dela, e ela cresceu junto com ele e seus filhos. Ela comia do pouco alimento que ele tinha, bebia do seu copo e dormia nos seus braços. Ela se tornou como uma filha para ele. Certo dia, chegou um visitante ao homem rico, mas este não quis pegar nenhuma das suas ovelhas ou bois para preparar uma refeição para o viajante que tinha vindo até ele. Em vez disso, pegou a cordeira do homem pobre e a preparou para o visitante. Nisto David ficou furioso com o homem e disse a Natã: Tão certo como Iau vive, o homem que fez isso merece morrer. E ele deve pagar 4 vezes o valor da cordeira, porque fez isso e não teve compaixão. Então Natã disse a David: O amo é o homem. Assim diz Iau, o criador de Ishal. Eu mesmo, o ungi rei sobre os Ishalitas, e o livrei das mãos de Shaul, conhecido por Saul. Eu estava disposto a dar a você a casa do seu amo e a pôr as esposas dele nos seus braços, e dei a você a casa de Ishal e de Alda, e como se isso não bastasse eu estava disposto a fazer muito mais por você. Por que você desprezou a minha palavra, fazendo o que é mal aos meus olhos? Você matou Urias, o Hitita, com a espada, e depois de tê-lo matado com a espada dos Amonitas, você se casou com a esposa dele. Portanto, a espada nunca se afastará da sua casa, porque você me desprezou, tomando a esposa de Urias, o Hitita, como sua esposa. Trarei sobre você uma calamidade vinda da sua própria casa. Tomarei as suas esposas diante dos seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você agiu às escondidas, mas eu farei isso diante de todo o Ishal e em plena luz do dia. David disse então a Natã: Pequei contra Iau. Natã disse a David em resposta: Iau perdoa o seu pecado, o amo não morrerá. Mas, visto que o amo mostrou tanto desrespeito por Iau nesse assunto, seu filho que acabou de nascer certamente morrerá. Depois Natã foi para casa. Iau golpeou o filho que a esposa de Urias tinha dado a David, e ele ficou doente. David suplicou ao verdadeiro Criador a favor do menino e fez um jejum rigoroso. David entrava no seu quarto e passava a noite deitado no chão. Os anciãos da sua casa ficavam junto dele e tentavam fazê-lo se levantar do chão, mas ele se recusava e não queria comer com eles. No 7º dia, o menino morreu, mas os servos de David ficaram com medo de lhe contar que o menino tinha morrido. Eles disseram: Enquanto o menino estava vivo, nós falamos com o rei, mas ele não nos escutou. Então como podemos lhe contar que o menino morreu? Ele pode fazer algo terrível. Quando David viu seus servos cochichando entre si, percebeu que o menino tinha morrido. David perguntou aos seus servos: Por acaso, o menino morreu? Eles responderam: Morreu. Então David se levantou do chão, tomou banho, passou óleo no corpo e trocou de roupa. Em seguida foi à casa de Iau e se prostrou. Depois voltou para casa, pediu que lhe trouxessem algo para comer, e comeu. Seus servos lhe perguntaram: O que significa isso? Enquanto o menino estava vivo, o amo jejuou e chorou, mas, assim que o menino morreu, o amo se levantou e comeu. Ele respondeu: Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, pois pensava: Quem sabe Iau me mostrará favor e deixará o menino viver. Mas agora que ele morreu, por que jejuar? Será que posso trazê-lo de volta? Eu vou me juntar a ele, mas ele não voltará a mim. Então David consolou sua esposa Batseba. Ele se deitou com ela, e eles tiveram relações. Com o tempo, ela lhe deu um filho, que recebeu o nome de Shalama. Iau o amava, e por meio de Natã, o profeta, disse que deviam chamá-lo de Jedidias, porque Iau o amava. Joabe continuou a lutar contra Rabá dos Amonitas e tomou a cidade real. Portanto, Joabe enviou mensageiros a David e disse: Lutei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. Agora reúna o restante dos soldados, cerque a cidade e a tome, para que não seja eu que a tome e receba o crédito por isso. Portanto,
David reuniu todos os soldados e foi a Rabá, lutou contra ela e a tomou. Então ele tirou a coroa da cabeça de Malcã. Ela pesava 1 talento de ouro, junto com as pedras preciosas, e foi colocada na cabeça de David. Ele também pegou uma grande quantidade de despojo da cidade. Ele capturou as pessoas que havia nela e as colocou para serrar pedras, trabalhar com ferramentas de ferro afiadas e com machados de ferro, e para fabricar tijolos. Ele fez isso com todas as cidades dos amonitas. Por fim, David e todos os soldados voltaram a Ial-Shalaim. 2 Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 13. Absalão, filho de David, tinha uma bela irmã chamada Tamar, e Amnon, filho de David, se apaixonou por ela. Amnon estava tão aflito que ficou doente por causa de Tamar, sua irmã, pois ela era virgem e para Amnon parecia impossível lhe fazer alguma coisa. Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de David. Jonadab era um homem muito inteligente. Portanto, Jonadab lhe perguntou: Por que você, filho do rei, está tão deprimido todo dia? Por que não me conta? Amnon respondeu: Estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Jonadab lhe disse: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, deixe que minha irmã Tamar venha e me dê algo para comer. Se ela preparar uma comida para doente diante de mim, eu comerei das mãos dela. Assim, Amnon se deitou e fingiu que estava doente, e o rei foi visitá-lo. Amnon disse então ao rei: Por favor, deixe que minha irmã Tamar venha e faça 2 pães em forma de coração diante de mim, para que eu coma das mãos dela. Então David mandou dizer a Tamar, na casa: Por favor, vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão Amnon, onde ele estava deitado. Ela pegou a farinha, a amassou, preparou os pães diante dele e os fritou. Então ela pegou a panela e os serviu. Mas Amnon se recusou a comer e disse: Façam com que todos saiam da minha presença. E todos saíram da presença dele. Amnon disse então a Tamar: Traga o pão ao meu quarto, para que eu coma das suas mãos. Assim, Tamar pegou os pães em forma de coração que tinha feito e os levou para o seu irmão Amnon, no quarto. Quando ela trouxe os pães para ele comer, ele a agarrou e disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me humilhe, pois não se faz uma coisa dessas em Ixal. Não cometa esse ato vergonhoso. Como eu poderia me livrar da minha vergonha? E você será considerado um homem desprezível em Ixal. Por favor, fale com o rei, porque ele não me negará a você. Mas Amnon não quis escutá-la. Ele a dominou à força e a humilhou, a violentando. Depois Amnon começou a odiá-la intensamente. Seu ódio por ela se tornou maior do que o amor que tinha sentido. Ele lhe disse: Levante-se, vá embora. E ela disse: Não, meu irmão, pois me mandar embora agora é pior do que o que você fez comigo. Mas ele não quis escutá-la. Então ele chamou o jovem que o servia e disse: Tire essa pessoa da minha presença e tranque a porta. Tamar estava usando uma túnica especial, pois as filhas virgens do rei usavam esse tipo de roupa. Portanto, o servo dele a levou para fora e trancou a porta. Então Tamar pôs cinza sobre a cabeça e rasgou a túnica que estava usando. Ela foi embora chorando alto, com as mãos na cabeça. Depois seu irmão Absalão lhe perguntou: Foi o seu irmão Amnon que fez isso com você? Não diga nada a ninguém, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se aflija por causa disso. Então Tamar ficou morando na casa de seu irmão Absalão sem ter contato com outras pessoas. Quando o rei David soube de tudo isso, ficou furioso. Mas ele não queria ferir os sentimentos de Amnon, seu filho, porque o amava, visto que ele era seu primogênito. E Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, nem boa nem má, pois ficou com ódio de Amnon por ele ter humilhado sua irmã Tamar. 2 anos depois, os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei para ir até lá. Assim, Absalão compareceu perante o rei e disse: Seu servo está tosqueando as ovelhas. Por favor, que o rei e os seus servos venham comigo. Mas o rei disse a Absalão: Não, meu filho. Seremos um peso a você, se todos nós formos.
Embora Absalão insistisse, o rei não quis ir, mas o abençoou. Absalão disse então: Se o amo não quer ir, deixe meu irmão Amnon ir conosco. O rei perguntou: Por que ele deveria ir com você? Mas Absalão insistiu. Por isso, o rei mandou Amnon e todos os filhos do rei com ele. E Absalão ordenou aos seus ajudantes: Fiquem atentos, e quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho, eu lhes direi: Matem Amnon. Então vocês devem matá-lo. Não tenham medo, sou eu que estou mandando. Sejam fortes e corajosos. E os ajudantes de Absalão fizeram a Amnon exatamente como Absalão tinha ordenado. Então os outros filhos do rei se levantaram, montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto estavam a caminho, chegou a David a seguinte notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles sobreviveu. Em vista disso, o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou no chão. E todos os servos que estavam com ele também rasgaram as suas roupas. No entanto, Jonadab, filho de Simeia, irmão de David, disse: Não pense, meu amo, que todos os jovens, os filhos do rei, foram mortos, pois foi apenas Amnon que morreu. Isso aconteceu por ordem de Absalão, que tinha decidido fazer isso desde o dia em que Amnon humilhou a irmã dele, Tamar. Portanto, meu amo, o rei, não dê atenção à informação de que todos os filhos do rei morreram. Foi apenas Amnon que morreu. Nesse meio tempo, Absalão fugiu. Mais tarde, o vigia da cidade viu que muitas pessoas vinham pela estrada atrás dele, perto da montanha. Então Jonadab disse ao rei: Veja, os filhos do rei voltaram. Aconteceu exatamente o que o seu servo disse. Assim que ele acabou de falar, os filhos do rei entraram, chorando alto. O rei e todos os seus servos também choraram muito. Absalão, porém, fugiu para junto de Talmai, filho de Amiúde e rei de Gesur. David chorou a morte do seu filho por muitos dias. Depois de Absalão fugir para Gesur, ele ficou ali por 3 anos. Por fim, o rei David desejou muito ir ver Absalão, pois já havia se conformado com a morte de Amnon.